Então, eu sou o João Everton, né? A gente é de João Pessoa. E o mergulho começou na nossa vida quando a gente entrou na graduação em Biologia, né? A gente fez o bacharelado lá na Universidade Federal da Paraíba, Campus 1. E eu e Pedro era da mesma turma na faculdade, né? Então, quando a gente começou a conversar, se relacionar, a gente sempre queria ir atrás desse curso de mergulho, né? O Pedro fez primeiro, ele ganhou de aniversário. Aí depois que Pedro concluiu o curso, aí Pedro, tu fez o curso em mim e tal, aí eu fui atrás e a gente concluiu o curso de mergulho básico e já começou a trabalhar com a Escola Filho dos Mares em João Pessoa. Foi tipo um estágio da nossa graduação toda. Exato, né? Tudo bem? Meu nome é Pedro Vieira, sou biólogo e oceanógrafo, Joe é biólogo também, e a gente iniciou essa caminhada ao longo da graduação, né? Logo no primeiro momento de graduação, logo no segundo período, entramos ao mundo do mergulho, começamos a trabalhar com a Filho dos Mares e desde então a gente via que o mergulho do cenário que se tinha era um pouco diferente para a galera da biologia. A biologia, o mergulho era um pouco mais militarizado em se tratar do treinamento em si e perdia um pouco da contemplação e do momento com a conservação, de entender o mundo marinho, e a gente meio que dentro do curso da graduação caminhava para isso. E desde então sempre tivemos essa vontade de fazer um treinamento, um curso voltado à formação de mergulhadores e pertencimento ao mundo marinho, conservação da biologia marinha. E aí continuamos trabalhando todo esse tempo, né? Essa, essa ideia surgiu primeiramente quando a gente estava na graduação e eu era coordenador do centro acadêmico, né? Então a gente organizava várias semanas da biologia e no Simpósio Paraibano de Ciências Biológicas, que foi a segunda unidade, foi em João Pessoa. E como ele já estava com essa ideia de juntar, né, o mergulho e trazer essa parte científica do mergulho para a universidade, a gente fez o primeiro minicurso em João Pessoa. E a gente sempre teve essa ideia de ampliar isso e formar mergulhadores científicos, né? Porque como era um evento semanal, só tinha 4 horinhas para poder fazer o minicurso. Então tinha uma introdução rápida, um pouco de biologia marinha e a gente fazia a experiência com o pessoal na universidade, como usar o equipamento scuba e fazer algumas metodologias científicas embaixo d'água. Aí em 2023, um amigo nosso, que a gente trabalhou lá no Mato Grosso do Sul, o Renan, ele veio trabalhar aqui na Fresa Mergulho, né, na pousada. Aí ele falou que tinha essa estrutura que a gente sempre buscou, que a gente sempre pensa no estudante, é ter um local com todos os equipamentos, ter todas as refeições inclusas, e é um lugar bem central do Brasil, né? Todos os voos chegam aqui tranquilo, então deu para reunir tudo isso aqui e a gente iniciou essa jornada aí do Ciência Submersa. Exatamente. Né? Terminamos nossos cursos, né? Todas as nossas formações no mergulho ao longo desses 7 anos de mergulhos que fizemos, né? Desde o início até chegar às formações de instrutores lá em Ilhabela, São Paulo. Quando retornamos aí com estrutura de instrutor, com formação, né? Prestando serviço de formação de mergulhadores, começamos em parceria com o Fresa, foi já de primeiro momento. O Renan era um instrutor, amigo nosso, que trabalhou aqui muito e fez esse contato. E aí conversamos com o Fresa e chegou ao cenário de ser um dos locais propícios a esse treinamento com qualidade, com tempo de mergulho, para a gente começar a apresentar aos mergulhadores as coletas de dados subaquáticas e o mergulho como uma ferramenta de pesquisa para dados biológicos ou diversos dados subaquáticos no geral. Certo. A gente trabalha em 3 pilares principais ao longo da ciência submersa, né? Primeiro, a formação de mergulhador, onde a pessoa precisa ter uma formação de mergulhador para entrar para uma parte de ecologia marinha para depois fazer uma coleta de dados subaquáticos. Então, trabalhamos com a formação de mergulhador, depois um curso certificado da NTD de ecologia marinha, e depois o mini curso de coleta de dados subaquáticos. E aí esse primeiro momento, né, que é o curso de formação, a gente trabalha a formação da necessidade da certificação atual do mergulhador.
Se o mergulhador, se a pessoa nunca teve contato com mergulho, oferecemos o curso Open Water, primeiro nível de mergulho. Se o mergulhador já é Open Water, oferecemos o curso de mergulho avançado, segundo nível de mergulho. Se avançados, temos o Nitrox, que é o enriquecimento de oxigênio, que é ideal para mergulho científico. Temos também o curso de primeiros socorros e resgate. E quando se tem um conhecimento mais do aluno, chegamos até a oferecer o Dive Master. É possível de ser realizado o Dive Master aqui dentro do evento do Ciência Submersa. Mas claro, sendo pautado trabalho com mergulho, com uma ótica de pesquisa, né? Coleta de dados subaquáticos e conservação marinha. Esse é o principal foco do evento, né? Do momento. Então, a gente escolheu aqui porque tem um pouquinho mais calmo. E a pousada, a gente chama de Diver Center, né? É uma pousada que tem escola, operação e pousada. Então, para poder fazer essa estruturação do nosso evento, a gente precisava desses 3 pilares, que o Diver Center oferece, e o FRES oferece isso de forma excelente para a gente. Então, A questão da água, né? Isso. O Ciência Submersa, ele pega pessoas do Brasil todo, no geral. Mas nós somos da Paraíba, né? Nós, instrutores de João Pessoa, da Paraíba, onde uma água em média de 29 a 30 graus. E aí chegamos aqui para uma água de 22 graus. E a gente tem um aporte forte de alunos do Nordeste. Então essa diferença de água influencia na diferença do neoprene, né? Neoprene também. E às vezes é um pouco, nas primeiras edições, quando a gente trouxe a turma, teve uma certa diferença para a questão de lastro, questão de neoprene. Hoje já se trabalha melhor, mas mesmo assim a turma que vem de águas mais quentes sofrem um pouco com a temperatura, né? E tirando um Inevitável. pouco desse sofrimento da nossa temperatura, nosso mar no Nordeste ele é bem agitado. E nessa época que a gente está livre em João Pessoa, que é baixa temporada, a gente escolheu o Rio de Janeiro, que dá para fazer mergulho o ano todo. Outra situação é a mudança do perfil de mergulho, né? Lá a gente trabalha em mergulhos de águas abertas, né? São 12 quilômetros de navegação, com o mar crespo, né? Batida bastante. Porém, quando a gente mergulha na temporada de mergulho, são visibilidades de 20 a 30 metros, né? Então, mesmo os mergulhos profundos, de 28, 27 ali, para os avançados, você coloca o rosto na água, você vê o final do cavo, né? O cavo tá lá, você vai descendo com 5 metros de descida, você já vê o fundo, né? Aqui tem uma condição um pouco diferente. Aqui o mergulho da costa, né? O costão, ele é bem claro, você tem uma boa visibilidade, mas os mergulhos para fora, os mergulhos profundos, são mais turvos. Então muda um pouquinho essa situação, principalmente para os avançados que precisam fazer os checkouts de profundo. Aqui, por exemplo, a gente precisa fazer um mergulho onde ou lança o ferro no canal para bater a profundidade, ou em alguns naufrágios a gente consiga ir passar dos 20 metros de profundidade e fazer um mergulho, só que aí a água mais turvinha aqui, né? Tem essa água mais turva, que precisa de um gerenciamento mais próximo, né? Mas que ótimo, controlado, dá super certo e está sendo uma experiência muito gratificante esse treinamento. E outra nossa facilidade aqui é fazer saídas de praia, né? A saída mais rápida. A João Pessoa, toda a navegação tem que ser navegação. Então, no mínimo 9 milhas. Aqui a gente consegue fazer várias atividades de forma rápida e voltar para a nossa base, né? Isso é bem importante na escolha aqui. A gente tentou fazer em outros lugares, mas tem uma pousada num local, a piscina em outro, tem embarcação. E a gente, todo ano, bora fazer num ambiente diferente. Mas o Fresa recusa outras escolhas. A primeira edição, né, foi em 2023. E a gente já ofereceu algumas coisas. E a camisa é porque a gente tem uma marca de camisa chamada Scuba Wear. A gente via que existia várias marcas de mergulhos que tem aquela camisa que era usada na operação, né?
A gente foi em 2019 que a gente criou a Scuba Wear e sempre teve lá em João Pessoa várias camisas. Aí a gente, pô, já que é um evento, e todo evento de mergulho sempre tem uma camiseta, a gente foi desenvolver para cada edição uma camisa exclusiva. Então essa camisa aqui, que é da terceira edição, ela nunca mais vai ser feita, né? Então a quarta vai ser outra edição e assim vai. Aí o que acrescentamos de brinde nessa última edição foi a camisa UV e a gente ofereceu uma máscara para cada mergulhador. Então ele sentava no site da Cresce e escolhia a sua máscara e a gente dava de brinde junto com o strap, né? Então foi uma camisa UV, a camisa de algodão, a máscara e o strap. A gente sempre teve a questão da máscara é algo Individual. que é um pouco individual. Então muitas vezes em operações, né, de operadoras as máscaras são judiadas, né, pelo uso e tudo. Então para oferecer uma situação mais confortável, né, de equipamento, a gente já ofereceu de brinde a máscara para cada um. Então cada um vai ter a oportunidade de começar a sua jornadinha com sua máscara, né? E sabemos que a máscara ela vai pegando o formato do rosto ao longo do uso, o silicone vai se adaptando. Então já iniciamos ali com o cidadão com sua máscara. E isso foi engraçado que a gente percebeu isso na primeira e na segunda edição, né? Como as máscaras aqui passam por vários rostos, né? Ele vai perdendo esse molde. Então o aluno, quando usava a nossa máscara pessoal, eles se sentiam bem. Aí, pô, Pedro, o povo está usando nossa máscara, é uma máscara um pouquinho melhor, né? Então, bora dar de brinde esse presente pro pessoal e todo mundo, ninguém reclamou de máscara nessa terceira edição, foi perfeito. Algo que mudou muito em questão de tempo foi o período, né? O período. Primeira edição a gente fez no verão, em dezembro. Quente, água um pouco mais quente também, mas uma condição de mergulho um pouco mais ruim. E aí na segunda edição fizemos em julho, né? Viemos aqui. E No caso eu não vim, né? Veio o Joe e aí, nosso o Dive nosso Master. propósito de fazer em julho não foi mais o clima, foi mais avistamento de baleia. Então a mudança da data foi para julho para isso. Só que a gente chegou aqui em julho e o mar estava perfeito, Água melhor, solzinho né? quente, aí, pô, julho é o ideal, vamos manter em julho e ficou. E aí na segunda edição, que foi a primeira edição em julho, a turma chegou a avistar um peixe-lua. Foi, Na segunda edição, que era para avistar baleia e acabou se deparando com um peixe-lua, uma espécie muito rara, o mola-mola, muito legal, a maior espécie de peixe-ósseo do planeta. Então, sensacional o registro. Pena que até agora não conseguimos. E foi um animal raro, porque a primeira vez que eu vi um peixe-lua foi na universidade, lá na Paraíba, na coleção de ictiologia, e eu vi um animal morto, né? Aí quando a gente foi fazer esse passeio que o pessoal fizeram hoje, que é a meia volta à ilha grande, comparado na Praia do Aventura e na Praia dos Meros, a gente viu uma barbatana. Aí, pô, tem um tubarão. Quando a gente chegou perto, o peixe-lua. Aí a gente, pô, começou a gravar, mas como ninguém queria se molhar muito, aí a gente tem algumas gravações, acho que a Eduarda tem alguma gravação do Mola-Mola. Bem legal. E a gente queria ver o avistamento de baleia, mas a gente conseguiu ver um animal mais raro, que é uma baleia jubarte, né? Outra situação, né, que mudou muito foi o próprio conhecimento da operação, né? Primeiro momento foi o projeto piloto, então a gente chegou aqui, não conhecia de fato ainda os pontos, né? Hoje, na terceira edição, a gente tanto já conhece os pontos, então cabe uma segurança muito melhor para a gente como instrutores de gerir todo o grupo nos pontos, como a gente conhece o sistema da operação do próprio Fresa, né? Então isso melhorou bastante a eficiência, a organização da operação. Hoje, de fato, a gente tem uma operação bem mais madura do que a primeira edição. Já foi muito boa, mas a operação agora na terceira edição se mostrou bem satisfatória, foi tranquilo, todo mundo voltou sem ninguém se agarrar, sem nenhum problema. E o legal é que Muito legal. nessa terceira edição veio muitas pessoas mescladas, né? Gente da veterinária, da biologia, da medicina, Exato. da área de comunicação, área militar. Então foi bem legal essa parte aí. Tá agregando pessoas de outras áreas no nosso plano, né, do mergulho científico, de incentivar o pessoal a usar o mergulho como uma ferramenta de pesquisa. Claro, convidamos todos vocês a mergulhar, tanto no Ciência Submersa como em João Pessoa, né? João Pessoa está lá com
3 naufrágios históricos do final de 1800, início de 1900, muito bonito, né? Bem histórico, e formações naturais de um mar quente, água a 30 graus. Então, lembrando, pessoal, né, que o nosso próximo evento, que é a 4ª edição do Ciência Submersa, já tem data marcada, né? E as inscrições estão abertas. Venham conhecer. Venha iniciar aqui sua jornada de mergulho com a JP e o Ciência Submersa. Da Pousada Fresa, aqui em Ilha Grande, Rio de Janeiro. Obrigada. É, poder falar?